Obrigada, senhor presidente, deputado Angelim. Eu cumprimento também o deputado Leonardo Monteiro, em nome de ambos, a toda essa comissão e a todos os colegas. Não é o acaso que o tema Correios inicia por uma comissão de desenvolvimento regional e da Amazônia, porque aqui Vossa Excelência está sublinhando a importância dos Correios para a integração nacional, para cada lugar do Brasil. Eu quero cumprimentar o presidente dos Correios, Guilherme Campos, nosso colega parlamentar por largo período, e todos os servidores, e, sobretudo, destacar a presença aqui muito importante e unitária de todas as organizações, me parece, que defendem as diferentes áreas dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. O José Rivaldo da Silva, secretário-geral da FENTEC, Jailson Mário Pereira, da AACB, o José Aparecido Gandara, da Fintech, presidente, e destacar também que essa semana passada tivemos contato com Maria, representante das mulheres, e outras organizações também que são bastante importantes, representantes das mulheres que atuam nos Correios. Senhores e senhoras, quando nós estamos diante de uma audiência como esta, nós devemos explicitar as nossas posições. O que está em debate hoje no Brasil é a qualidade do Estado e o caráter do Estado brasileiro. No plenário da Câmara, daqui a pouco, nós vamos retomar um projeto para votarmos uma verdadeira intervenção nos estados que impõe, minha querida deputada Janete Capiberibe, aos estados, às unidades federadas, a privatização. A renegociação da dívida dos estados hoje, feita pelo governo Temer, impõe que os estados privatizem água, o setor energético, saneamento, o setor energético e o setor financeiro. Então, o governo Temer é um governo marcado pela lógica de privatizações e de ataque ao Estado. É um governo que não gosta de Estado, que não quer o Estado forte. É um governo pela lógica do Estado mínimo. E esse programa nunca foi analisado nas eleições. Porque, como candidato a vice-presidente da República, o senhor Michel Temer apresentou um programa junto com a presidenta Dilma. Esse programa não foi votado. Este era o programa do Aécio Neves, candidato derrotado. Com o momento que nós vivenciamos no Brasil, agora nós temos um resultado totalmente alheio à decisão popular. A população não decidiu privatizar os Correios. Ninguém apresentou isso na campanha eleitoral. Jamais Michel Temer disse isso, nem como vice, nem como integrante de uma chapa. E agora nós estamos diante de privatizações. Então é muito simples, a lógica é a seguinte: toda vez que querem privatizar, apresentam uma conta que não fecha, que parece que o Estado é deficitário e que a crise é insolúvel. Nós estamos falando de uma empresa pública com mais de 300 anos. Como é que a nossa geração passará para a história? Passará para a história como aquela que deu fim a uma empresa pública de mais de 300 anos? A lógica dos serviços postais no mundo não é de serviços privados. A exceção é de serviços privados. A grande maioria dos países que querem, inclusive, abocanhar o filão, não da entrega de correspondências, mas da entrega de encomendas no Brasil, ficando com esta parte dos Correios, inclusive é de empresas públicas de outros países, como muito bem disse o deputado José Geraldo. Eu quero dizer aqui que resultados negativos deste momento, apresentados neste momento, não podem apagar os resultados positivos de tantos e tantos anos de trabalho dos Correios. Eu quero destacar aqui que esta empresa, quando nós falamos do índice, do indicador de qualidade de entrega dos Correios, esta empresa conseguiu, em 2015, ter 90,9 de índice de qualidade ao cliente. E em 2016, o índice de qualidade ao cliente, graças aos carteiros e carteiras, aos OTCs e a todos os trabalhadores e trabalhadoras, subiu para
93,5, o que significa que em cada 100 objetos postados, 93 são entregues no prazo e os outros são entregues mesmo fora do prazo, porque o correio não perde objetos ou deixa de entregar nada a ninguém. Portanto, nós não estamos falando de uma empresa quebrada, nós não estamos falando de uma empresa inviável, nós não estamos falando de uma empresa que não tem solução. Nós estamos falando de uma empresa pública que é exemplo para o Brasil e que, é claro, prezado Guilherme Campos, pode melhorar como empresa pública. Agora, se nós tivermos aqui uma lógica que acaba com 100% público e que deixa para a FedEx, que aliás contrata serviços dos Correios do Brasil para entregas dentro do nosso país, está mais do que provado. Se nós entregarmos para a FedEx ou para outro grupo privado, norte-americano, ou europeu, ou chinês, o que for, a parte de entregas, nós vamos perder o trem da história. Porque é interessante, dizem que não existe mais cartas. Dizem que não existe mais cartas. Mas, mais uma vez, eu sublinho o que meus colegas aqui apresentaram. Não se trata só das cartas, ainda que exista uma cultura e números que desmentem, os brasileiros escrevem cartas, mas se trata de aproveitar as novas tecnologias, verificando que não chega pela internet uma encomenda na casa das pessoas. A internet é o caminho pelo qual as pessoas fazem a encomenda, mas a entrega chega pelos correios. Então, se cresce o número de encomendas pela internet, obviamente cresce o número de postagens e de entrega pelos correios. E esse filão nós não podemos perder. E isso pertence ao Brasil hoje. Isso pertence aos brasileiros e brasileiras. Eu quero, portanto, dizer a vocês que a divulgação na mídia de prejuízos bilionários nos últimos 2 anos, pode parecer que os valores sejam estratosféricos, mas eles correspondem a 10% de todo o volume de faturamento da empresa. Ora, se a Telefônica não tiver 10% de prejuízo, se a Uber ou a Apple não tiver, a Apple mesmo, 10%, os Correios, com 10% aqui, que estão apresentados, eles não são inviáveis. O que nós precisamos é de uma boa gestão. E de uma gestão que confie nos seus servidores e no Brasil. Porque enquanto nós estamos fazendo esse discurso de que essa empresa pública é inviável, do outro lado, eu vejo membros do governo apresentando como seria interessante e até os valores da privatização. O ministro Kassab foi dizer quais seriam os valores de uma possível privatização. Mas então o que o governo está pensando é em fazer caixa momentâneo com um recurso que foi garantido por 300 anos de trabalho dos brasileiros e brasileiras. E eu vou dizer a vocês uma coisa, deputado Angelim, eu concluo dizendo isso. Vocês vão encontrar uma parede forte aqui. Vocês vão encontrar uma parede aqui inamovível. Nós vamos convencer a maioria dos deputados e deputadas que o que está sendo feito com os Correios é criminoso. E nós não permitiremos. E vamos mobilizar o Brasil. Mas os mandatos que nós temos serão um rochedo contra a privatização. Era isso.